Ter uma alimentação saudável e balanceada é fundamental para o bom funcionamento do intestino. A manutenção equilibrada da flora intestinal é destaque no nosso quadro Saúde em Pauta de hoje. Frutas, verduras, grãos e água são itens que não podem faltar na mesa de quem quer manter a boa forma. Mas o consumo desses alimentos também está relacionado à saúde e ao bom funcionamento do intestino. Para ter uma alimentação saudável, é preciso saber o que levar para casa na hora das compras. E quem vai dar as dicas é a nutricionista Euzélia de Souza. E aí, doutora, por onde nós devemos começar? Thaís, como a gente está aqui na feira, a gente deve começar pelos vegetais, né, em si. Como as frutas, em geral, os folhosos, a leguminosa, né? Porque são ricos em fibras, né? Principalmente têm os dois componentes, fibras solúveis e insolúveis, né? Que ajuda na nossa digestão e manter o trato íntegro. Quando estes alimentos fazem parte da rotina alimentar, os benefícios para o intestino e o resto do organismo são diversos. Uma alimentação saudável reduz o risco de infecções, ocorrência de gases, diarreias e intestino preso, melhora o aspecto da pele e ajuda a reduzir o colesterol. A alimentação saudável é a chave de tudo, né? E comer com moderação, evitando gorduras, principalmente as saturadas, e colocando as gorduras poliinsaturadas, como o azeite de olivas, os oleaginosos, né? As castanhas, nozes. E quem escolhe seguir o caminho da saúde também dá as dicas. Cereais integrais, alimentos integrais, quando é possível, cada preço, o produto orgânico, enfim, nós buscamos sim uma vida saudável. A gente usa muito alimentos com fibras, né? Usa principalmente frutas que tem e também, além disso, a gente usa também algumas sementes, cereais e tal, para que a alimentação possa ser mais saudável. Esse é o caminho, né? E a gente continua falando sobre saúde do intestino com o médico Paulo Lisboa Bittencourt. Você também pode participar fazendo perguntas pelo telefone 0800 071 5250, lembrando que a sua ligação é gratuita. Boa tarde, doutor Paulo, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, Igor. Boa tarde, telespectador. Pois é, a alimentação a gente já viu que é uma boa forma de pelo menos se prevenir de várias doenças, principalmente as doenças do intestino, né, doutor Paulo? Com certeza, né? Como colocado por a Euzélia, né? Uma alimentação da reportagem, né? Uma alimentação rica em fibras, com uma quantidade adequada, com várias porções de vegetais, previne não só o desenvolvimento de alterações de ritmo intestinal, como a constipação, o intestino preso, como também reduz significantemente a frequência de câncer do intestino. Então é recomendado que a população faça uso, né, de uma dieta equilibrada, rica em fibras e em vegetais. Agora, sem também exageros, né, doutor Paulo? Quando você come, por exemplo, você tem uma boa quantidade de fibras, isso também pode trazer prejuízos, né? Na verdade, assim, é mais difícil se você comer as fibras que estão presentes numa dieta normal, convencional, em vegetais. Mas suplementos de fibras, eles podem levar a uma outra alteração intestinal, que é a flatulência. Então, consumir fibras em excesso pode dar um pouco de diarreia e flatulência, mas principalmente gases, flatulência. É o mais comum, né? Agora, 20% da população sofre com doenças do intestino também, né, doutor Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são essas doenças e quais são as mais perigosas também, né? Pronto, é uma informação que eu acho que é importante para o telespectador. As doenças mais frequentes do tubo digestivo, além da doença de refluxo gastroesofágico, são os distúrbios funcionais, né? A constipação intestinal, que acomete quase 1/3 da população, principalmente com o envelhecimento, isso se acentua bastante. E existe uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável, que é muito frequente também, caracterizada por alteração de ritmo intestinal, seja constipação, seja diarreia, associada à dor abdominal. Então, essas são as alterações do intestino as mais frequentes. A síndrome do intestino irritável e a constipação intestinal. Agora, por que essas síndromes surgem, digamos, né? É justamente por conta da má alimentação ou tem algum tipo de outro... Como é que a gente pode identificar, né, a causa dessas doenças? Infelizmente, não é apenas uma inadequação alimentar, né? Existem, na síndrome do intestino irritável, uma alteração de motilidade do intestino que tem muita influência também do estresse, que é algo que muitas vezes a gente não consegue
modular na nossa vida, né? Então tem uma relação com a alimentação, tem uma relação com uma questão de motilidade do tubo digestivo. Não é todo mundo que está estressado ou que se alimenta mal que tem, mas que tem uma influência grande também da questão emocional, do estresse do dia a dia, isso com certeza. Agora, doutor Paulo, eu queria que você explicasse para a gente também qual é a função de fato do intestino, né? Desse órgão em si. Certo. O intestino ele é dividido em intestino grosso e intestino delgado. O intestino delgado começa logo depois do estômago, ele tem como grande função absorver os nutrientes, e o que não é absorvido, geralmente fibras e líquidos e água, ele vai para o intestino grosso, que tem como função a absorção de água e a formação do bolo fecal para posterior eliminação. Então o intestino grosso ele pode dar, na verdade, as principais doenças que acometem o intestino grosso são as doenças inflamatórias, diverticulite, doença inflamatória intestinal, que não são tão frequentes, os distúrbios funcionais, que são mais frequentes, e entre eles a constipação funcional e a síndrome do intestino irritável. O intestino delgado, ele tem, na verdade, as doenças do intestino delgado não são muito frequentes, mas levam às questões desabsortivas, muitas vezes alguns quadros de diarreia crônica e má absorção, levando à desnutrição. Quando a gente deve, então, estar atento para essa questão de alguns sintomas, para identificar de fato se você tem alguma disfunção no intestino, né? Nós caracterizamos geralmente uma alteração de ritmo intestinal, tanto para caracterizar diarreia, quanto em relação à constipação, como uma evacuação, de até 3 vezes ao dia, ou até 3 vezes por semana. Mais do que 3 vezes por semana, há um risco do paciente ter, na verdade, alguma repercussão da alteração de ritmo intestinal. Seria o normal 3 vezes entre 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Não é de todo normal se o indivíduo tiver uma evacuação que não se enquadre, mas no geral em torno de até 3 vezes ao dia ou até 3 vezes por semana. Justamente a partir daí você já pode... Começa a se preocupar em relação começa a produzir sintomas. Então o indivíduo ele começa a ficar empachado, a ter um quadro de cólica abdominal, não se sentir bem, ou então há um risco maior dele ter alguma afecção orgânica, uma gastroenterite aguda, levando a diarreia, alguma alteração orgânica que se expresse com uma aceleração de ritmo intestinal. Agora o médico Paulo Lisboa Bittencourt responde as perguntas enviadas por você, telespectador, sobre saúde do intestino. Doutor Paulo, é o seguinte, a Dalva Santos, de Lauro de Freitas, pergunta assim: no que consiste a doença de Crohn? A doença de Crohn, Dalva, é uma doença inflamatória do intestino, na verdade do tubo digestivo, pode acometer desde a boca até o ânus, é uma doença inflamatória imunomediada, na verdade são nossas células de defesa que acabam reconhecendo como estranhas algumas substâncias da nossa dieta, e levam à inflamação crônica do tubo digestivo, que pode levar a fístulas, estreitamentos e às vezes muito diarreia. Como é que deve ser esse tratamento então, doutor, para essa doença? O tratamento é adequado que ela procure um profissional especializado, uma doença geralmente crônica, ela tem que usar remédios imunomodulatórios, muitas vezes imunossupressores, por períodos bem prolongados. Então é uma afecção que tem que ser controlada sempre sob acompanhamento médico. Ok, agora a Thaís França do Garcia. Depois que uma pessoa faz uma refeição, em quanto tempo ela pode tomar café? Ouvi dizer que café causa prisão de ventre. Na verdade, o café ele não causa necessariamente prisão de ventre, mas ele acaba levando a um maior risco do indivíduo ter refluxo gastroesofágico. Então, se a pessoa tem azia, tem regurgitação, e ela faz uma refeição mais volumosa, mais rica em gordura, e ela toma café, o risco é maior de ela ter refluxo, até azia. Então, se for o caso da espectadora, o ideal é que ela não tome café. Mas após as refeições. Mas se porventura ela não tem nenhum sintoma de refluxo, não está errado ela consumir o café não vai levar a uma pior digestão ou a obstipação. Agora, o seguinte, tem, por exemplo, alimentos que causam a prisão de ventre. A gente, por exemplo, come banana e fica com prisão de ventre. Isso acontece, doutor?
Olha, tem alimentos que eles retardam mais o ritmo intestinal, né? Banana, maçã, isso é conhecido da medicina popular. Quando o paciente tem diarreia, né? Já se faz aquelas papinhas ou aquelas coisas todas com essas frutas. Enquanto que o mamão, ele acaba tendo um efeito, por ser mais rico em fibra, de soltar mais o intestino. Isso existe sim. E agora tem também as particularidades. Tem pacientes que têm uma certa intolerância ou quando consomem determinado tipo de fruta ou de alimento. O que a gente sabe bem é que gorduras geralmente tendem a retardar mais o ritmo intestinal, particularmente retardar a digestão. A digestão, né? E aumentar o tempo, na verdade, deixar o estômago mais relaxado. Ou seja, se você comer muita gordura, você vai ter mais empachamento e mais dificuldade de digerir os alimentos. Ok, agora a Quacira de Jesus, da Chapada do Rio Vermelho. Eu tenho 54 anos e o intestino preso. Quando como verduras e legumes, tenho diarreias frequentes. E quando não como, ele volta a funcionar, volta a ficar preso, na verdade. O que faço? Na verdade, ela vai ter que se adequar um pouco à quantidade de fibra necessária para manter o trato gastrointestinal no funcionamento regular. A gente sabe, se houver um consumo muito intenso de fibra, isso pode acelerar mais o intestino. Se a pessoa não consome fibras, ela pode ficar constipada. Então, o que eu aconselho a ela é reduzir as porções de fibras, né, e acabar levando, o que vai acabar levando a uma regularização melhor do seu ritmo intestinal. Não consumir nem pouco, nem muito. E nem muito, ou seja, na medida certa, equilíbrio. Digamos, né? No equilíbrio. A Ivone Araújo, do IAPI. Quando me levanto de madrugada e vou cuspir, às vezes sai um pouco de sangue na saliva. O que pode ser isso? É importante que ela procure inicialmente um dentista, um odontólogo, para ver se ela não tem uma causa frequente, que é a gengivite, né, que pode dar esse tipo de alteração. Alterações do tubo digestivo que levem a sangramento tipo são menos frequentes. Uma outra questão é a possibilidade de ter alguma alteração de coagulação, que deve ser vista. Então, o que eu aconselho a ela é procurar inicialmente um dentista, para ver se ela não tem nenhuma unidade dentária cariada, alguma gengivite, e depois o médico. Agora, uma última pergunta só da Miriam Campos da Barra. Os medicamentos usados em portadores de mal de Parkinson causam prisão de ventre? Podem levar a constipação, sim, e geralmente, muitas vezes, você tem que fazer uso de um aumento da quantidade de fibra da dieta, aumentar, como foi colocada pelo nutricionista, o consumo de líquidos. Às vezes o paciente com mal de Parkinson, numa fase mais avançada, ele tem dificuldades de deglutição, que podem levar a um consumo menor de líquidos. Ok, agora só a última pergunta de fato, que é do José Garcia de Ribeira do Pombal. É possível o suco gástrico do estômago, suco gástrico descer e irritar o intestino, e por quê? Não, isso é assim, raramente, em doenças bem raras, isso pode ocorrer e levar a algum quadro de diarreia, como uma doença chamada síndrome de Zollinger-Ellison, mas na maioria das vezes não. Isso na verdade, o que acontece é o contrário. O suco gástrico, se a válvula que existe entre o esôfago e o estômago não estiver competente, ele reflui e pode levar a irritação e inflamação no esôfago, mas não no tubo digestivo que fica abaixo dele. Ok, doutor Paulo, muito obrigado pela participação aqui no estúdio, eu agradeço a sua presença, uma boa tarde para o senhor, tá bom? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Okay.